trago a saudação do meu pastor, que também já foi vosso pastor, pastor Adeli. E para mim é um prazer poder rever o meu amigo Eliseu. De fato, nós fizemos alguns eventos juntos ali no setor e foram eventos abençoados. Meus queridos, nesta noite eu vou, na verdade, compartilhar com os irmãos aquilo que é um pouco da minha experiência enquanto professor. Só para me apresentar, eu sou casado com a irmã Sheila Fernandes, que não está aqui comigo hoje, porque ela também é professora, e nós administramos a extensão da Escola Teológica lá em São Miguel, e hoje é dia dela dar aula lá na nossa extensão. Então ela foi para lá e eu vim para cá. E já faz um bom tempo que eu trabalho com a área do ensino na igreja, e eu confesso aos irmãos que tem sido uma busca constante para melhorar e aprimorar aquilo que o Senhor tem nos concedido. E não tem sido fácil, porque a área da educação, inclusive no nosso país, é uma área um tanto quanto desprezada, e aqueles que quiserem se superar neste segmento, certamente deverão se esforçar muito para ir além daquilo que é o comum, o usual, o básico. Então a minha formação é na área da educação. Primeiro eu me formei na área teológica, e justamente ali nasceu esse desejo pelo estudo da palavra de Deus e também pelo ensino. Mas eu percebia que me faltava alguma coisa, então eu fui buscar uma formação na área da educação, me formei em pedagogia, fiz uma pós-graduação na PUC, na área da educação também, e depois continuei me aperfeiçoando nessa área, buscando em congressos e em palestras, aprender um pouco a respeito disso. Porque a minha grande inquietação era conseguir entender como funciona uma aula. Porque eu imaginava que devia ter uma técnica para que a gente pudesse se utilizar dessa técnica e conseguir uma eficiência maior na execução de uma aula. E realmente a técnica existe, mas eu demorei um pouco para conhecê-la. Eu cheguei à conclusão, por exemplo, que no nosso país, um curso de preparação de professores, que é um curso de pedagogia, por exemplo, que foi o que eu fiz, ele, de um modo geral, é incapaz de preparar um professor para o básico. E o básico é saber dar uma aula. É lamentável, mas isso é real no nosso país. Descobri que o pessoal que aprendeu a ser professor antes da pedagogia realmente conheceu o que era ser professor. Então, o pessoal que fez o antigo magistério é um pessoal que conhece muito mais de aula do que um pedagogo. É uma coisa até meio estranha, não é? Bom, enfim, em resumo, é porque na faculdade, na universidade, a gente se prende muito a teorias. E teorias são teorias, que só vão ser comprovadas se na prática puderem ser de fato aplicadas. Mas, infelizmente, a gente constata no dia a dia de aula que a teoria às vezes não se aplica na prática. Enfim, então eu tive um professor de didática na faculdade que não conseguiu me ensinar o que é a didática. Eu conheci o pai da didática, né, os princípios,
elementares, mas realmente a didática na prática, na faculdade eu não conhecia. E por isso começou minha busca, e eu devo dizer aos irmãos que onde eu consegui ter um contato maior com aquilo que eu queria foi exatamente nos congressos da escola dominical, que a CPAD produz aí pelo nosso país afora. Então eu me tornei um participante desses congressos assíduo. Eu acho que posso dizer que, com exceção do primeiro no Rio de Janeiro, nos outros eu fui em todos. E aí sim, comecei a ter um contato e comecei a conseguir juntar aquela teoria que eu aprendi, que eu me debrucei nos livros para conhecer, com aquilo que há de prático realmente para nós atuarmos em sala de aula. Então, assim, sem nenhuma pretensão, o que eu quero hoje é compartilhar essa experiência com os irmãos. Por isso, o título que eu escolhi para essa palestra é Segredos de uma Boa Aula, que são segredos para mim, né? Quem sabe não serão segredos para os irmãos. E que bom que se não for. E se porventura for também um segredo para alguém que está aqui nessa noite, a gente vai ter oportunidade de compartilhar e conhecer um pouco mais a respeito disso. Há educadores que são muito mais que mediadores do conhecimento. São verdadeiros símbolos do ensinamento, do que é certo e errado, da reflexão e da razão, dos estímulos, do pensamento. Exercer a profissão de professor é ser guerreiro, lutar contra os inimigos passageiros, que preenchem as mentes dos alunos assim, de forma tão ligeira. Muitas vezes o educador é incompreendido, pelo simples fato do aluno não ter entendido as coisas boas que ele poderia, com toda certeza, ter vivido. Sábio é aquele que entende a essência deste ser, que de algum modo transforma o mundo sem você perceber a vida como um símbolo do viver. Então este é o professor. Este é aquele que se dedica constantemente para ensinar. Amém? Eu quero ler uma referência com os irmãos na carta aos Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 7. Romanos 12, 7. Onde o apóstolo Paulo diz assim: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Então o apóstolo Paulo está deixando claro que aquele que ensina precisa se dedicar nessa tarefa. Precisa realmente se dedicar naquilo que faz. E se isso é uma verdade para um professor que ensina coisas seculares, façam ideia para nós, que ensinamos as verdades eternas, que certamente irão mudar completamente a vida das pessoas. Então, ensinar é algo que exige dedicação. Mas o que é ensinar? O que é ensinar? Você já se pegou fazendo esta pergunta e tentando respondê-la? O que é ensinar? O que é ensinar? Bom, a gente pode começar dizendo o que não é ensinar. Ensinar não é narrar fatos. Em princípio eu pensava que era isso. Ensinar não é simplesmente narrar fatos, pois o aluno não compreende tudo aquilo que ouve. E neste caso seria difícil mantê-lo atento. Ensinar também não é mera repetição de frases decoradas e recitadas como uma ladainha. Ensinar é muito mais do que isso. Ensinar, como eu coloquei aí na tela, é despertar a mente do aluno para captar e reter a verdade. Então vejam o desafio que um professor tem pela frente. Ele tem o desafio de conseguir despertar a mente do aluno. A função do professor é conseguir despertar a mente do aluno.
Porque, queridos, por mais que a gente viva num mundo de tecnologia, acreditem, não é possível fazer uma conexão via Bluetooth ou Wi-Fi, ou até mesmo com cabo USB na mente do aluno e transferir para ele conhecimentos. E com certeza a ciência não vai chegar nesse ponto. Então é a pessoa que decide se ela quer ou não se apropriar de alguma coisa. Então olha o desafio que o professor tem pela frente. Ele tem o desafio de conseguir despertar o aluno a vontade, o desejo de querer captar, receber aquilo que eu estou tentando ensinar para ele. Então esse é um desafio muito grande, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Porque ensinar é muito mais do que compartilhar com os outros meras informações. Eu consigo transmitir informação, mas eu não consigo transmitir conhecimento. O conhecimento é uma aquisição. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que adquire conhecimento. O conhecimento é uma aquisição. E é uma aquisição que cada um faz por si mesmo. Eu preciso decidir se eu quero adquirir aquele conhecimento. Por isso que do outro lado está o professor, tentando de alguma forma me convencer, me despertar, para que eu queira fazer esta aquisição. Então, para que isso aconteça, a gente precisa se preocupar com alguns princípios do ensino, dentro dessa visão de que o ensino não é uma transmissão de conhecimento, mas é um despertar. E quais são esses princípios? Bom, o primeiro deles é esse. O professor precisa fazer o aluno pensar por si mesmo. E esse é um grande desafio. Esse é o primeiro grande desafio. É necessário que o aluno use as suas ideias e as suas palavras, chegando às suas próprias conclusões. É necessário que o aluno aprenda a lição por si mesmo, descobrindo as verdades que o professor está tentando ensinar. Isso quer dizer que educar literalmente significa tirar sutilmente, por meio de perguntas ou sugestões, da mente do aluno essa vontade, esse desejo, e conduzi-lo na direção de adquirir este conhecimento que o professor tanto deseja que o aluno consiga ter. Em outras palavras, a educação não fabrica a máquina. A educação apenas a faz funcionar. A máquina está lá no aluno. É a mente dele, é o entendimento dele. O desafio do professor é fazer essa máquina funcionar. E é um grande desafio. O professor mais competente é aquele que consegue captar a atenção do aluno e despertar a sua inteligência para que ele tenha o desejo de aprender. Então, o primeiro princípio a ser observado é esse: eu preciso fazer o aluno pensar. Eu preciso despertar no aluno o desejo de pensar por si mesmo, porque só assim acontecerá a aquisição do conhecimento. Em segundo lugar, o professor precisa se preocupar em explicar novas verdades aos alunos a partir daquelas que ele já compreende. Vou dar um exemplo. Se eu disser para os irmãos que os chazidins realmente são extraordinários, vocês entenderam? Mas os chazidins são incríveis, irmãos. Eles são extraordinários. Vocês não entenderam? Mas se eu explicar para vocês que os chazidins são um partido político, melhora um pouco? Mas se eu disser que o chazidim é uma doença, confundiu, não confundiu? E por que confundiu? Porque eu estou tentando explicar alguma coisa para os irmãos desconectado daquilo que vocês conhecem. Totalmente desconectado. Um outro exemplo. Se eu disser para os irmãos que o meridota é legal, alguém aqui conseguiu entender? Conseguiu ou não? O que você está se perguntando aí? O que é o meridota?
Mas se eu disser para vocês que o Meridota é um bairro de uma cidade chamada Bauru, no interior do estado de São Paulo, melhorou? Você de repente começa até a visualizar na sua mente como pode ser esse bairro, não é? Então, o desafio do professor é sempre conseguir explicar ao aluno novas verdades a partir daquilo que ele já conhece. Porque se tiver desconectado daquilo que o aluno já entende, daquilo que o aluno já conhece, a construção do conhecimento não vai acontecer de jeito nenhum. A propósito, os Chassidim são um povo da Europa Central que acredita na manifestação visível do Espírito Santo. Melhorou? Melhorou, agora sim. Então, o professor tem o desafio de conseguir explicar novas verdades para os alunos a partir daquilo que ele já conhece. Isso pode parecer muito simples, mas geralmente nós não nos preocupamos com isso, irmãos. Geralmente a gente se pega numa aula ensinando as coisas sem se preocupar se os alunos realmente têm alguma conexão que os faça entender aquilo que nós estamos explicando. Por exemplo, eu já trabalhava com teologia aqui em São Paulo há muito tempo, e há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, nós abrimos uma escola na cidade Extrema, que fica no sul de Minas Gerais. E a gente começou a trabalhar lá da mesma forma que trabalhava aqui em São Paulo, e de repente, assim, em poucos dias de aula, a gente percebeu que os alunos ficavam boiando naquilo que a gente estava falando. E aí eu e a minha esposa nos tocamos, e a gente percebeu que lá os alunos não tinham a mesma base que os alunos têm aqui em São Paulo. Então aqui em São Paulo a gente estava acostumado a ensinar para pessoas que frequentam igrejas que têm escola dominical e que já aprende aquilo que é corriqueiro na Bíblia. O que nós começamos a fazer? Irmãos, lá nós começamos a ter que ensinar meio que o beabá para as pessoas. Porque os irmãos lá não são frequentadores de escola dominical, 90% das igrejas lá não possuem escola dominical. E a gente começou a ter que ensinar aquilo que é essencial. Por exemplo, abreviar corretamente o nome de um livro da Bíblia. Não parece uma bobagem? Mas a gente colocava uma referência dessa, entregava um exercício para eles fazerem, e eles não encontravam. Não conseguiam encontrar na Bíblia. O que é CT, professor? O que significa NM 12.1? Então a gente começou a ter que ensinar coisas essenciais, para depois levá-los a um conhecimento um pouco mais avançado. Então o professor tem que se preocupar com isso. Aquilo que eu vou ensinar, aquilo que eu vou falar na sala de aula, os meus alunos realmente vão ter uma conexão com isso que eu estou falando? Ou, como diz o ditado, eles vão ficar boiando? Porque se ficar boiando, não tem aquisição de conhecimento. A gente não consegue aprender nada que seja desconectado daquilo que a gente já conhece, irmãos. Não tem jeito. Por isso que se eu falar, como eu disse para vocês, sobre o Meridota, eu disse para vocês que é um bairro de uma cidade do interior de São Paulo chamada Bauru, para vocês fez sentido, não fez? Ainda que alguém aqui não conheça Bauru. Mas imaginem que eu estivesse dando este mesmo exemplo num outro país, num outro estado. Então, pode ser que eu tivesse que explicar coisas ainda mais elementares, como, por exemplo, dizer que essa cidade chamada Bauru, no estado de São Paulo, fica no Brasil, que é na América do Sul. Entendeu? Porque dependendo do público que estiver me ouvindo, pode ser que ele não faça conexão com aquilo que eu estou falando. Então o professor precisa ter essa preocupação. Terceira preocupação que o professor precisa ter: levar em conta o desenvolvimento mental de quem vai receber a lição. Isso é extremamente importante. Eu preciso me preocupar com o desenvolvimento mental das pessoas que vão me ouvir, das pessoas que vão aprender aquela lição. E por que isso é importante? Porque é exatamente a partir deste entendimento
que eu vou conseguir adaptar o meu tema à capacidade dos meus alunos. E eu não estou falando aqui de pessoas mais ou menos inteligentes, mas eu vou dar um exemplo. Ao ensinar numa classe de pequeninos, de crianças, você jamais deve usar termos como regeneração. Você acha que uma criança consegue entender esse termo? Regeneração. Você chega numa classe de crianças, vai, de 3 anos, 4 anos, e você fala, porque Deus nos regenerou. As crianças olham para você assim. O que é regenerou? Por exemplo, se você usar a palavra transformou, talvez eles entendam melhor, por causa de desenhos animados, dessa questão de Transformers, de uma coisa que era isso e virou aquilo. Então, é preciso se preocupar com o nível de entendimento dos meus alunos. Por isso que na escola dominical nós trabalhamos com faixas etárias, não é isso? Mas eu já percebi que, infelizmente, apesar de nós trabalharmos por faixas etárias, existem professores que trabalham com crianças que não se dão conta dessa realidade. E muitas vezes tentam ensinar como se estivessem ensinando a adolescentes, a jovens, a pessoas mais adultas. E aí tem dificuldade de conseguir alcançar os pequeninos. Os pequeninos, muitas vezes, se for necessário a gente plantar bananeira, a gente planta bananeira. Para eles entenderem, a gente faz qualquer negócio. Porque a função do professor não é mostrar que ele sabe falar bonito. A função do professor é fazer uma ponte entre o conhecimento e o aluno. Então, o que for necessário fazer para levar o aluno a esta aquisição de conhecimento, o professor vai fazer. Até se fantasiar, inclusive. O que for necessário fazer. Tudo bem? Amém, irmãos? Então você deve compartilhar as verdades subentendidas nas palavras teológicas de uma forma que possam ser assimiladas. Termos técnicos, geralmente, irmãos, não surtem efeitos numa aula se não forem explicados corretamente. Vocês já viram pregadores, por exemplo, que gostam de falar, porque no hebraico a palavra é chassamazaconda e tal, e aí vai falando? Já viu essas coisas? Parece que ele fala pelo prazer. Essa versão é uma interpretação. Então nós utilizamos muito a versão João Ferreira de Almeida. E a versão João Ferreira de Almeida é uma interpretação do João Ferreira de Almeida, que leu o texto original e interpretou isso para nós em português. Por que a gente se utiliza de buscar as palavras no texto original? Porque muitas vezes o texto original nos dá uma amplitude maior do sentido daquela palavra. Então é por isso que a gente busca, para esclarecer, para lançar luz, para ampliar o entendimento, e não para confundir. Se eu simplesmente chegar aqui no púlpito e gritar para a igreja, porque Jesus disse tetelestai, é isso mesmo, e tal coisa, e sair falando, não surtiu efeito. Fica muito mais coerente eu dizer para os irmãos do que se trata. Irmãos, no texto original, essa palavra tem um significado muito mais amplo. E o significado mais amplo é esse, e já explicar. Mas, infelizmente, as pessoas, como eu disse no início, têm a visão de que ensinar é transmitir conhecimento, é passar informação. Irmãos, informação não vale nada se não for assimilada. O desafio do professor é levar os alunos a assimilar esta informação. Quarto princípio do ensino, que é extremamente importante. O professor precisa fazer o possível para relacionar a nova lição que ele vai ensinar com a anterior. E na escola dominical, a gente tem uma possibilidade enorme de fazer isso, porque a gente trabalha com currículo, e esse currículo ele é muito bem pensado, de forma progressiva, e o professor precisa sempre ter o cuidado de conectar uma aula na outra. É complicado quando a gente trabalha numa sala que tem muitos professores. Se os professores não tiverem uma afinidade
naquele assunto que eles estão tratando, ocorre de que numa aula o professor contradiz o que o outro disse na anterior. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Por isso, irmãos, na última igreja que eu pastoreei, eu já pastoreei algumas igrejas lá no setor de São Miguel, e a última foi a congregação do Limoeiro, onde eu fiquei por 8 anos. E quando eu assumi essa congregação, a superintendente tinha um desafio muito grande lá. Nós tínhamos uma frequência de menos de 40% na escola dominical. E ela queria melhorar isso. Nós fizemos lá um trabalho muito árduo, mas que deu um resultado glorioso. Eu comecei a me reunir com as turmas de professores. Eu comecei fazendo isso com pré-adolescente até a sala dos adultos. E para cada sala, para cada turma, eu me reunia com os professores num dia da semana e a gente preparava a aula junto, todos os professores. Então, por exemplo, os professores de adolescentes tem uma sala que é de 12 a 14, não é isso? 12 a 14, né? A gente se reunia na segunda-feira à noite e sentávamos, eu, os professores, a superintendente, e a gente preparava a aula do próximo domingo. Então, mesmo o professor que não ia dar aula, ele participava da elaboração daquele plano de aula. E com isso a gente conseguia ter uma unidade. Então, apesar de que a gente trabalhava lá normalmente com 4 professores por sala, então cada professor dava aula só um domingo do mês, havia uma unidade, uma sequência entre aquilo que os professores falavam. Porque as divergências surgiam na hora de preparar o plano de aula. E ali a gente já conseguia dirimir essas divergências e manter sempre uma linha de pensamento. Isso é uma coisa bastante interessante. É trabalhoso, mas funcionou na nossa igreja, lá na nossa congregação, de uma forma extraordinária. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio com esse projeto. Depois os professores já conseguiam fazer sozinho. E a gente conseguiu saltar de uma frequência que era menor do que 40% na escola dominical, para uma frequência que estava sempre acima de 80%. As salas viviam cheias. Foi um evento e um trabalho, um projeto que nós fizemos que deu muito resultado lá na congregação. Mas justamente porque a gente conseguia fazer com que os professores relacionassem uma aula com a outra e houvesse uma sequência. Não havia divergência entre os professores que ficava visível para os alunos. As divergências, eles resolviam sentados preparando o plano de aula. Infelizmente, nas nossas escolas dominicais, às vezes acontece de um professor realmente contender com o outro. E isso é um negócio muito sério. É um desafio para o superintendente. Queridos, saber não é a mesma coisa que saber expor. Você já viu algum professor que tinha muito conhecimento, que você pensava assim, esse professor sabe muito, mas que ele não conseguia expor isso de forma adequada? Já teve essa experiência? É mais comum do que se imagina, não é? E por que disso? Chegamos ao ponto que eu queria, onde eu falo da minha busca ao longo dessa minha jornada, que é exatamente, irmãos, como preparar um plano de aula. Eu quero compartilhar com vocês aqui no final, como é que se prepara um plano de aula. Todos aqui preparam um plano de aula? Quantos são professores da escola dominical? Deixa eu conhecer. Muito bem. Dos que são professores, todos preparam um plano de aula? Deixa eu pegar a nossa revista da escola dominical. Geralmente, os professores pegam a revista, os que são bem dedicados, leem a revista durante a semana, fazem anotações e vão para a aula do domingo para ensinar. Correto? Pois é, irmãos. O meu desafio foi exatamente descobrir como é que eu pegava essas informações da revista da escola dominical
e preparava um plano de aula. A nossa casa publicadora, CPAD, faz um trabalho pedagógico extraordinário. E os elementos dos quais nós precisamos para fazer um plano de aula estão na revista. O problema é que muitas vezes nós não conhecemos. Por exemplo, um plano de aula sempre vai começar por esse item, objetivo. Todo mundo já ouviu falar em Shakespeare, não é? O Shakespeare tinha uma frase bastante interessante que era a seguinte: ele dizia: aonde você quer chegar? Se você não sabe, qualquer lugar serve. Forte, não é? Quem não tem objetivo vai sendo levado pelo vento. E onde chegar tá bom. Uma aula precisa ter objetivo. Quando eu vou para a sala de aula, eu preciso saber onde eu quero chegar naquela aula. E é interessante que, como eu disse, a nossa casa publicadora faz um trabalho pedagógico extraordinário. Isso já está na revista do professor. Vocês já repararam que toda aula na revista do professor tem 3 objetivos, pelo menos? Já repararam? E utilizam? Toda revista tem. Por exemplo, próximo domingo qual será a aula? Na classe dos adultos. É dia 13 de setembro, não é isso? 13 de setembro. O tema da aula é a organização de uma igreja local. Então a revista já traz um textual, uma verdade prática, uma leitura diária, para a gente ampliar o conhecimento daquele assunto dentro da Bíblia. Tem um objetivo geral, cujo objetivo é apresentar os requisitos bíblicos para formar um ministro do Evangelho. Mas tem os objetivos específicos, que é o que o professor vai trabalhar na aula. Então, por exemplo, o primeiro objetivo: explicar o panorama da epístola a Tito. Quem vai explicar isso daqui? Explicar o panorama da epístola a Tito. É o primeiro objetivo. Quem que vai explicar isso? Quem? Vocês estão com medo? Os irmãos estão com medo? Eu tenho cara de bravo. Posso pegar uma água, Eliseu? Muito obrigado. Eu vou tomar uma água para relaxar um pouquinho, porque eu também estou nervoso. Os irmãos estão me olhando assim, com esses olhões. E a gente fica um tanto quanto nervoso. Eu nunca vim aqui, irmãos. Tenham piedade de mim. Quem que vai explicar o objetivo? Professor. Pois é. Não é o professor. O objetivo é sempre pensado no aluno. Então, onde eu quero chegar? Eu quero que o meu aluno seja capaz de explicar o panorama da epístola a Tito. Mudou a direção, não mudou? Se eu pensar que eu tenho que explicar, a minha preocupação vai ser em transmitir, não é isso? Agora, quando eu penso que eu quero que o meu aluno seja capaz de explicar o panorama da epístola a Tito, aí eu mudo o foco. E é exatamente onde vem o segundo item de um plano de aula. O primeiro é o objetivo, que geralmente na escola dominical a gente trabalha sempre com mais de um objetivo. Nessa lição temos 3. O segundo, por exemplo, conscientizar sobre as qualificações dos pastores segundo a epístola. Quem vai se conscientizar? O meu aluno. Eu quero que o meu aluno se conscientize sobre as qualificações dos pastores segundo a epístola. Porque quando eu entendo essa direção do objetivo, eu vou pensar no segundo item de um plano de aula, que é esse aqui, ó. Método. Se eu quero, vamos voltar aqui. Se eu quero que o meu aluno seja capaz de explicar o panorama da epístola a Tito, ele seja capaz, então eu vou pensar num método para levá-lo a fazer isso. Entenderam?
Eu mudo a direção. E é exatamente onde eu começo a pensar na dinâmica da aula. E a dinâmica da aula não necessariamente serei eu falando para eles. Pode ser que eu resolva fazer uma brincadeira. Porque através de uma brincadeira eles vão ser capazes de explicar o que eu estou querendo. Então, por exemplo, irmãos, eu na aula já fiz de tudo. O nosso curso de teologia lá em São Miguel é bastante concorrido. Nós trabalhamos com uma sala grande, tem 75 alunos, e nesse último semestre a gente ficou com uma lista de espera de 28 alunos querendo estudar. E a gente não tem espaço. Já trabalhamos com 2 salas, mas é muito trabalhoso, então a gente resolveu limitar mesmo. Mas a nossa escola lá tem um diferencial, exatamente porque os professores começaram a pensar no ensino da teologia dessa forma. Não um professor que fica falando na frente da sala, mas um professor que atua como mediador do conhecimento. E quando eu tenho esta visão, eu sempre vou pensar numa metodologia que leva o aluno a compreender isso. É um desafio, mas quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Quanto mais a gente se esforça, mais nós aprendemos. Então, olha, só para ficar bem claro, o objetivo é onde eu quero chegar. O método é como eu vou ensinar, como eu vou alcançar este objetivo. Mas só isso não é suficiente. A aula ela tem um tripé. Imaginem 3 colunas que sustentam a aula. Então é objetivo, método, mas tem um terceiro, que é o recurso. O recurso complementa essa tríade que mantém uma aula bem sustentada. Então eu preciso saber onde eu quero chegar, porque a partir daí eu vou imaginar que metodologia utilizar, e uma vez tendo em vista o objetivo e a metodologia, eu vou pensar no recurso. E o recurso o que é? Hoje em dia, nessa época de tecnologia, quando a gente fala em recurso, normalmente o que nós pensamos? O que nós pensamos em recurso? Eu estou utilizando um aqui, né? Então, os professores geralmente, tem que ter um data show em cada sala de aula. Aí a aula vai ser boa. Queridos, eu fiz 3 anos de um curso de pedagogia na Universidade de Guarulhos, que é um curso renomado de 26 anos em São Paulo, notas excelentes no MEC, que eu via meus professores utilizando este recurso do Data Show, que era uma novidade. A universidade comprou um carrinho, colocou uma tela em cada sala, todo professor tinha um disponível a qualquer momento. Mas a utilização do recurso era péssima. Então, o recurso, não importa qual seja, ele precisa ser bem utilizado. Para os irmãos terem uma ideia, no nosso projeto lá no Limoeiro, durante esse primeiro 1 ano e meio, no primeiro semestre a gente fez um desafio. A igreja tinha um data show. E o desafio foi que no primeiro semestre em que nós estávamos implantando essa técnica, ninguém utilizaria o data show. O desafio era conseguir preparar os planos de aula e fazer uma boa aula sem o uso do data show. Porque nós queríamos mostrar que esse recurso tecnológico aqui não é essencial para uma boa aula. Não é. E eu vou terminar esse primeiro período para a gente ir para o lanche, fazendo uma experiência com vocês. Posso? Posso passar 5 minutinhos, tudo bem? Alguém pode me ajudar a entregar uma folha de papel aqui para cada um? Esse vai ser o recurso que nós vamos utilizar. Obrigado. Então eu tenho um objetivo aqui. Eu quero que os irmãos compreendam o que é fé. Mas eu não vou usar o data show. Eu vou usar uma folha de papel.
Vou fazer os irmãos viajarem até a infância. Quem está sem folha ainda? Levanta a mão para os irmãos perceberem. Quem já pegou a folha? Deixa eu ver. Muito bem. Queridos, o que a carta aos Hebreus fala a respeito da fé? Pois é, mas será que todos nós entendemos o que é fé? A fé também está apoiada num tripé. E eu quero demonstrar isso para os irmãos com essa coisa. O que é fé segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, irmãos, obrigado. A fé só é fé de verdade se ela possuir conhecimento. Posso usar a técnica dos pregadores de multidão? Olha para o irmão que está do seu lado e diga conhecimento. Os irmãos estão muito quietinhos. E nessa folha você vai fazer uma dobra que representa esse primeiro item da fé. Faz a dobra assim, na diagonal. Conseguiu? Estava assim. Tem que dobrar certinho para funcionar. Você dobra ela assim, na diagonal aqui. Essa primeira dobra representa o conhecimento. Eu jamais terei fé em Deus se eu não conhecê-lo. O nosso pai da fé, em primeiro lugar, foi chamado a conhecer a Deus. Quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. O que Deus estava fazendo com Abraão? Tirando-o da sua zona de conforto e levando-o para andar com ele, a fim de que Abraão pudesse conhecê-lo. Sem conhecimento não existe fé, irmãos. Pode existir crendice, mas fé de verdade não. Eu só tenho fé em Deus quando eu o conheço. E não vale um conhecimento empírico, conhecimento dos outros, conhecimento de ouvir falar. Lembram-se de Jó? Jó achava que conhecia Deus, mas quando ele teve experiência com o soberano, ele vai terminar lá no capítulo 42 dizendo: antigamente eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então a fé começa obrigatoriamente pelo conhecimento. Por isso que essa geração hoje que não lê a Bíblia é uma geração que não tem fé verdadeira, irmãos. Porque nós conhecemos a Deus através da leitura e do estudo da Bíblia, que é a sua revelação escrita para o ser humano. E experiências com o Criador só serão verídicas quando estiverem pautadas nesse conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Mas a fé, ela não se concretiza apenas no conhecimento. Além de conhecer, eu preciso mais do que isso. Não basta conhecer. Quando Deus chama Abraão para andar com ele, Abraão começou a conhecer o Criador. Mas além de conhecê-lo, Abraão precisou também aprender um outro item. Dobra comigo assim, vou repetir. Estava assim, na diagonal.
E eu dobrei assim, ó. Ajuda quem tiver com dificuldade do seu lado aí. Essa segunda dobra, irmãos, representa acordo. O que a Bíblia diz? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Basta conhecer a Bíblia? Não. Eu preciso concordar com ela. Eu preciso concordar que ela é a palavra de Deus. Eu preciso concordar que o que Deus me ensina realmente é uma verdade para a minha vida. Senão eu não tenho fé. Eu posso conhecer a Bíblia, como diz, de capa a capa. Mas se eu não concordo com ela, eu não tenho fé em Deus. Então o segundo elemento da fé chama-se acordo, concordância. Diga para o irmão que está do seu lado. Você precisa concordar com Deus. Mas a fé, irmãos, ela se consolida quando, além de conhecer e concordar, passa comigo a terceira dobra assim, ó. Vamos dobrar na metade, ó. Bem na metade. Ó, estava assim. Eu vou dobrar na metade. Vocês já sabem o que nós estamos fazendo, não é? Falei que eu ia levá-los de volta à infância. Essa terceira dobra, irmãos, representa a confiança. Eu conheço, eu concordo e eu confio. Diga para a pessoa que está do seu lado, aprenda a confiar em Deus. Porque, meus queridos, quando a gente atinge esse nível de conhecimento, acordo e confiança, agora termina comigo aí, ó. Termina o aviãozinho, faça o eixo dele. Quem tiver dificuldade, pede ajuda para o colega, para a colega que estiver ao lado. Ó, termina de fazer o aviãozinho. O avião precisa ter um eixo central. Vou mostrar de novo. Estava assim, a gente dobrou aqui, ó, no meio. Aí eu pego, dobro uma aba para cá e dobro a outra aba para lá. E aí me sobra um avião. Alguns estão fazendo um avião supersônico, aí mais chique, né? O problema é que precisa dar certo. Quando a gente atinge esse nível de conhecimento, acordo e confiança, quando a gente atinge esse nível de eu conheço a Deus através da sua palavra e por experiências que não a contrariam, e eu concordo com o que Deus fala para mim, que é verdade para a minha vida, eu começo a confiar nele de maneira plena, e aí, irmãos, olha, eu começo a voar nas asas da fé. É essa fé genuína e verdadeira descrita pelo escritor da carta aos Hebreus. Uma fé que alcança testemunho do Criador. Por quê? Porque eu conheço, concordo e confio. Eu começo a voar nas asas da fé. A gente começa inclusive a viver diferente das demais pessoas. Porque as demais pessoas que não possuem essa fé verdadeira, muitas vezes querem até nos desanimar, dizendo, não vai dar, não vai ter jeito. Mas a gente está voando nas asas da fé, irmãos. A gente está acreditando que faça chuva ou faça sol, o Senhor está conosco e a gente pode confiar nele. Abraão começou a subir o monte lá em Moriá, e ele foi indagado pelo seu filho acerca da falta do cordeiro. Acontece que Abraão já deveria ter passado pela experiência, mas não passou. Lembram-se quando ele fugiu para o Egito? Em Gênesis 12:10, porque a terra teve fome, Deus não mandou ele ir para lá. Ali Deus queria ensiná-lo que ele era o Deus da providência. Mas Abraão fugiu para o Egito. E parece, irmãos, que eu vejo assim. Todas as vezes que a gente tenta fugir de uma experiência onde Deus está querendo nos ensinar a ter fé, Ele olha para nós assim e fala, lá na frente eu te pego. Você escapou agora, mas lá na frente eu te pego. E não foi assim com Abraão?
Abraão fugiu para o Egito, prosperou, saiu de lá numa situação complicada, é verdade, mas ele fugiu da fome, fugiu da seca. 24 longos anos depois, ele vai ver se concretizar a experiência do filho. Mais um tempo se passa, quando o menino já é um jovenzinho, Deus chega para ele e fala: Abraão, pega o seu filho e vai oferecê-lo num monte lá em Moriá para mim. Olha, Abraão já conhecia Deus, sabia que aquela voz não era uma voz qualquer, era do Criador mesmo. Abraão já havia aprendido várias lições com Deus e agora então ele concorda com o Criador. Ele disse: tudo bem, Senhor. Pegou o menino e levou. Quando ele está subindo o monte em Moriá, o menino Isaac pergunta para ele: pai, cadê o cordeiro? O Senhor já trouxe tudo, mas e o cordeiro? Abraão não podia fazer outra coisa a não ser confiar em Deus, voar nas asas da fé. Ele olhou para o menino e disse: meu filho, Jeová Jirê, o Senhor proverá. Isso é fé. Isso é fé de verdade. Mas, meus irmãos, eu não fiz um avião por acaso. Quantos aqui já voaram? Gostoso, né? Eu não acho muito, não. Vou porque sou obrigado muitas vezes. Porque lá em cima acontece um negócio chato de vez em quando, não acontece? Uma tal de turbulência que devia chamar tribulência, não é? Irmãos, o avião muitas vezes faz assim, ó. A impressão é que ele está andando numa estrada esburacada, não é? Só que não, né? A gente lembra que não tem estrada embaixo. Agora, tente fazer exatamente o que eu vou fazer. Quando eu digo que a gente chega nesse nível de fé aqui, eu não estou querendo dizer que a gente não vai ter turbulência. Não vim aqui para mentir para vocês. Eu não quero dizer que quem tem fé verdadeira em Deus não sofre, não passa dificuldade. Muitas vezes, no nosso voo da fé, a turbulência é tão grande, tente fazer exatamente igual, que ela arranca uma asa do nosso avião. E aí o nosso avião fica assim, ó. Não vim aqui enganar, dizendo que quem tem fé não sofre, não tem problema. Tem sim. A diferença é que ele confia. Mas às vezes, irmãos, a turbulência é tão forte que arranca a outra asa também. Olha, faça como eu assim, ó. Preste atenção. Qual é a tendência de um avião sem asa? Ficar para baixo e cair. Muitas vezes nós, mesmo conhecendo, concordando com Deus e confiando plenamente nele, a gente sofre reveses nessa vida. A gente passa por dificuldades. E é possível que estejam me ouvindo aqui nesta noite pessoas que realmente têm fé em Deus, mas estão sofrendo e se perguntando: pregador, e agora? O que eu vou fazer? Eu estou assim, eu estou para baixo, vou cair, vou me esborrachar no chão, vou me acabar no chão. Não, irmãos, é nessas horas que, quando mesmo a confiança de uma fé genuína não é suficiente para nos fazer superar as dificuldades, que a gente precisa se lembrar que nós temos um Deus que morreu por nós na cruz para nos salvar. E Ele sempre vai nos olhar e vai dizer: eu não me esqueci de você, eu não desisti de você, mesmo no meio desse sofrimento, mesmo no meio dessa luta, eu estou contigo. Amém? Um pedaço de papel. Eu não usei um data show para explicar isso para vocês. Vocês entenderam o que é fé? Atingir meu objetivo. Amém? Hora do lanche. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.